E aí pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos à nossa terceira e última aula relacionada ao átomo. Nessa nossa terceira aula, nós estudaremos com relação à distribuição eletrônica. Então, só lembrando, na primeira e na segunda aula aí, nós comentamos sobre algumas informações que serão trabalhadas aí também na nossa terceira aula. Então, caso você não as tenha visto, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link da primeira e da segunda aula. Você dá uma clicada lá, assiste aí as duas aulas, para você não ficar meio perdido nessa nossa terceira, tá legal? Então vamos lá. Bom, relacionado aí até a própria distribuição eletrônica, nós precisamos retomar alguns pontos. Quais são eles? Até relacionado ao próprio átomo, a estrutura dele. Então aí temos aí em vermelho o núcleo do átomo, que é composto por prótons e nêutrons, né, essas duas subpartículas atômicas, e essa região em azul claro seria a eletrosfera, que é composta aí por elétrons. Lembrando que os elétrons têm carga negativa, portanto isso confere à eletrosfera uma carga negativa. E com relação ao núcleo, nós temos lá os prótons com carga positiva, e isso confere ao núcleo também uma carga positiva. Então, só retomando alguns pontos aí também que foram vistos na segunda, nas outras aulas, né? Na primeira e na segunda aula, tá certo? Bom, então o que é importante para nós agora, até relacionado à própria eletrosfera e também para a distribuição eletrônica? Que nós temos agora divisões dentro dessa própria eletrosfera. Essas divisões recebem o nome de camadas. Então, essa divisão aí que nós fazemos dentro da própria eletrosfera, nós vamos dar um nome de camadas. Essas camadas têm representações, pode ser uma representação numérica de 1 a 7, portanto 7 camadas, ou uma representação com letras de K a Q, K, L, M, N, O, P e Q, tá legal? Bom, essas representações aí, tanto a numérica quanto com letras, né, tem um vínculo já aí que cada letra é vinculada justamente ao número correspondente. Então temos que o K é vinculado ao número 1, o L vinculado ao número 2, o M vinculado ao número 3 e assim por diante, até a Q, que é vinculada ao número 7, tá legal? Bom, as duas representações podem aparecem aí dependendo do que ele está pedindo, né, no próprio exercício, no vestibular, seja lá o que for. Então é necessário aí que você saiba das duas representações, tanto a numérica quanto em letras, tá certo? Bom, essas camadas aí da própria eletrosfera, né, então essa divisão dentro da própria eletrosfera também sofre uma divisão. Então nós vamos chamar aí de subníveis. O que isso significa? Então vamos dar só uma retomada para ver se a gente entendeu mesmo. Nós temos a própria eletrosfera. Essa eletrosfera é dividida em quê? Em camadas, e essas camadas, cada uma das camadas são divididas aí em subníveis, é uma subdivisão, né? É uma divisão dentro da própria divisão. Então você tem uma divisão da eletrosfera, que são as camadas, e uma divisão dentro das próprias camadas, que nós chamamos aí de subníveis. Bom, esses subníveis aí recebem também letras, né? Uma representação, e são elas S, P, D e F. São essas aí as subdivisões dentro da própria camada. Essas subdivisões agora sim recebem uma quantidade específica aí de elétrons que elas comportam. Então o subnível S dentro de uma camada comporta aí até no máximo 2 elétrons. Um subnível P comporta aí no máximo até 6 elétrons, um subnível D no máximo até 10 elétrons e um subnível F, no máximo até 14 elétrons. Então, dentro das próprias camadas, nós temos esses subníveis, essas subdivisões, que neles aí sim que você vai colocar os próprios elétrons, né? Então existe uma certa quantidade de elétrons que cada subnível comporta, tá legal? Então nós temos aí a eletrosfera dividida em camadas, as camadas divididas em subníveis, tá certo? S, P, D e F. Bom, até com relação à própria distribuição eletrônica, é importante nós lembrarmos aí da pessoa, né, que criou isso, né, e trabalhou muito em cima dessa distribuição dentro do próprio átomo, que é o nosso colega aí, o Linus Pauling. É muito importante para a química, né, pois ele estudou aí muito sobre a natureza das ligações
químicas. Isso é bem importante porque parte justamente da própria distribuição eletrônica. Então, em aulas futuras aí, nós veremos com relação também à própria ligação química, as ligações em si, e veremos aí que nós vamos usar muitas informações da própria distribuição eletrônica. Então, é importante a gente aprender bem e legal a distribuição eletrônica para depois não ter uma confusão com relação às ligações químicas lá na frente, tá? Então, só falando um pouco do Linus Pauling aí, ele foi ganhador de 2 prêmios Nobel, né, em 1954, justamente na área de química, por esse trabalho que ele estava fazendo, das naturezas das ligações, né? E em 1962, aí diferentemente do que muita gente pensa, ele ganhou um prêmio, não foi em química, né? Foi sim o Nobel da Paz, porque ele era contra aí os testes nucleares que eram efetuados na época. Então, só um pouquinho de história aí na própria química, né? Nesse período, olha aí a data, 1962, era um período de Guerra Fria, né? Pós aí Segunda Guerra Mundial. Então, era uma guerra armamentista, né, entre aí que as potências ficavam disputando, e ele era contra os testes nucleares que eram efetuados na época por essas grandes potências. Quem? Né? Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França, entre outras aí. Tá legal? Só algumas informaçõezinhas aí sobre o Linus Pauling, o criador aí da própria distribuição eletrônica. Tá certo? Bom, então vamos aí para a própria distribuição eletrônica em si, né? Então, como que ela é estruturada? Como que ela é montada? Bom, tem aí um exemplo para vocês do próprio diagrama, né? Então, vamos aí analisar as informações que ele nos traz. Verificamos aí que nós temos números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí na parte esquerda aí, da própria distribuição. Temos o subnível, né? S, o P, o D e o F ligados aí aos números. E acima aí desses subníveis temos aí uns valores como 2 para o S, 6 para o P, 10 para o D e 14 para o F, que são o que, né? Verificando até agora o que nós acabamos de ver, esses valores são a representação da quantidade máxima de elétrons que cada subnível comporta. Então, subnível S, só lembrando, comportam no máximo 2 elétrons, o subnível P no máximo 6 elétrons, o subnível D, no máximo 10 elétrons e o subnível F no máximo 14 elétrons. Olhando aí então esses números que acompanham na frente aí da letrinha, né? Por exemplo, aí na parte de cima, o 1s2, o que isso significa, né? Esse 1 é a representação da camada. O S é a representação do subnível e o 2 lá em cima, a quantidade de elétrons que esse subnível comporta. Tá legal? Então aí nós verificamos, né, que na primeira camada nós temos apenas o subnível S. Na segunda camada aí, nessa linha horizontal, nós temos 2 subníveis, o S e o P. Na camada 3 nós temos agora 3 subníveis, o S, o P e o D. Na quarta camada, 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. Na quinta camada, a mesma quantidade, 4 aí subníveis. Aí depois nós temos aí uma redução. Na sexta camada, só apenas o subnível S, o P e o D. E na camada 7, o subnível S e o P. Tá legal? Como agora que nós fazemos a distribuição desses elétrons? Então, para esse diagrama, ele segue uma ordem. Qual é esta ordem? Esta ordem aí que está mostrando aí, está sendo representada pelas próprias setas, né? Então, quando eu for fazer uma distribuição dos elétrons dentro da própria eletrosfera do mesmo, ele vai ter que seguir necessariamente essa ordem indicada pelas setas em preto. Então, na diagonal, nós vamos descendo aí, né? Primeiro nós pegamos a primeira camada e o subnível dela, né? O 1s2. Depois, da ponta da seta, nós voltamos para a origem da seta seguinte. Então, você vai seguir aí, na verdade, a ordem dessas setas em pontilhado e vermelho. Então, você começa aí pela camada e pelo subnível 1s2, depois você sobe pela seta vermelha, desce pela linha preta, no caso. Você vai pegar a próxima distribuição, né? A próxima camada e o próximo subnível, no caso aí 2s2. Depois novamente você sobe pela linha vermelha e desce pela linha preta novamente, pega aí o 2p6 e o 3s2. Sobe novamente, desce novamente pela seta preta, desculpa, pega aí o 3p6,
4s2 e assim por diante, né? O 3d10, 4p6, 5s2, até o final da própria distribuição eletrônica, que acaba lá na camada 7 e no subnível P. Então 7p6, tá legal? Bom, então para a gente entender melhor essa distribuição eletrônica, nada melhor do que um exemplo aí de um átomo, né, para que nós possamos aí fazer a própria distribuição eletrônica dele. Então vamos aí a basicamente os cálculos, que não necessariamente cálculos matemáticos, né, mas o como que nós efetuaremos aí a distribuição eletrônica do átomo, né? Então vamos lá, para um átomo de oxigênio, aí um exemplo, novamente aí temos as duas representações, a parte de cima o número 16 e a parte de baixo aí o número 8, lembrando que na parte de cima é o número de massa e na parte de baixo aí é o número atômico. Então o que importa pra gente é o número atômico, que é igual a 8, né? Caso vocês não lembrem aí com relação a isso que eu estou falando, dê lá uma revisada na primeira e na segunda aula que trata justamente deste assunto, tá legal? Bom, então para este átomo de oxigênio nós verificamos que ele não tem carga, então portanto vale aquela relação que também foi trabalhada lá na primeira aula, que Z, que é o número atômico, é igual a P, que é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, aí, que é representado por essa letrinha aí, E, né? Um E, na verdade. Então, para o átomo de oxigênio, nós temos aí uma quantidade de elétrons igual a 8, já que o número atômico dele é igual a 8. Então, como que ficaria essa distribuição eletrônica para o próprio átomo de oxigênio? Então, temos aí novamente o diagrama, vamos seguir aí essas setas em escuro, né, na cor preta, vamos aí também seguir essas setas em linha tracejada vermelha, né, para seguir a distribuição eletrônica. Bom, então temos aí o átomo de oxigênio, já verificamos que ele tem aí uma quantidade de 8 elétrons, então como que nós faríamos essa distribuição eletrônica? Então, para o oxigênio, nós temos que distribuir na eletrosfera dele 8 elétrons, necessariamente. Não mais do que isso, nem menos do que isso. Então, são 8 elétrons, número aí inteiro, né? Então, nessa distribuição eletrônica, no diagrama, nós vamos preenchendo na ordem da seta, né? Em preto, depois subindo pela vermelha, para colocar os elétrons dentro dessa eletrosfera. Então, para o átomo de oxigênio, nós começamos aí do início, lá, da primeira parte, da primeira seta em preto. Pegamos aí o subnível e a camada 1s2. Então, é o primeiro preenchimento que nós fazemos para um átomo de oxigênio. Quando nós fazemos esse preenchimento, né, nós colocamos nesse subnível 2 elétrons. Então, para a distribuição, ainda faltam 6, já que a quantidade de elétrons que o oxigênio tinha anteriormente era igual a 8. Então, nós subimos pela seta vermelha e descemos pela seta preta. E aí nós encontramos a outra parte da distribuição eletrônica, que é a 2s2. Então, como nós ainda temos 6 elétrons para preencher, nós preenchemos aí esse subnível por completo. Então, por enquanto, né, a distribuição eletrônica do oxigênio está como 1s2, 2s2. Já foram 4 elétrons. Como nós tínhamos, na verdade, um total de 8 para o oxigênio, faltam ainda 4. Então, nós subimos novamente pela linha vermelha, descemos pela linha preta e encontramos aí o subnível e a camada 2p6. Bom, como só faltam apenas 4 elétrons, nós vamos colocar nesse subnível e nessa camada somente 4 elétrons. Mas você vai perguntar, mas professor, está faltando, na verdade, a quantidade de elétrons que esse subnível P, né, e nessa camada 2 comportam são 6. Eu sei, muito bem, isso está correto. Mas, na verdade, nós não precisamos preenchê-la por completo. Nós não podemos ultrapassar esse valor. Então, eu não posso ter aí um subnível P, por exemplo, com valor de 7 elétrons. Isso não pode realmente, porque o máximo que ele comporta são 6 elétrons. Mas eu posso ter um número inferior. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que é o máximo. Então, para o oxigênio, como faltava aí apenas 4 elétrons para o preenchimento, nós preenchemos aí essa camada 2 e o subnível P com apenas 4 elétrons. Então, isso daí me confere a distribuição eletrônica do oxigênio, que é essa aí que está sendo representada, né? 1s2, 2s2, 2p4. Então, se você somar a quantidade de elétrons que você tem na parte superior aí do subnível, 2 para o 1s, 2 para o 2s e 4 para o 2p, nós temos aí um total de 8 elétrons, tá legal? Então, essa seria aí a distribuição eletrônica de um átomo de oxigênio com 8 elétrons. Bom,
Vamos a mais um exemplo aí para ficar melhor e esclarecido com relação até a própria distribuição eletrônica. Então temos aí novamente nosso diagrama com as setas em vermelho. Temos aí as setas as setas em preto, depois as setas em vermelho. E nós vamos fazer agora uma distribuição eletrônica para um átomo de ferro, que tem aí número atômico igual a 26. Então, a quantidade de elétrons dele é igual a 26, né? Retomando lá, que Z é igual a P, que é igual a E, para um átomo neutro. E no caso desse átomo de ferro, ele é justamente neutro. Então, a quantidade de elétrons é igual a 26. Então, como ficaria essa distribuição eletrônica para o átomo de ferro, né? Seguindo aí as linhas tracejadas, nós temos 26 elétrons para serem distribuídos no diagrama. Então, a distribuição eletrônica do ferro seria essa: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3D6, né? Uma distribuição um pouco mais extensa do que o do átomo de oxigênio, justamente porque ele tem uma maior quantidade de elétrons. Então nós pegamos aí a primeira, descendo pela primeira seta preta, passamos pelo 1s2, depois pegamos pela segunda seta preta, 2s2, depois pela terceira, pega aí o 2p6 e o 3s2, depois pela quarta seta, 3p6, 4s2 e por último a quinta seta, aí no caso que passa pelo subnível e pela camada 3D6, né? Então se nós verificarmos aí com relação à soma dos elétrons, 2 para o subnível S, mais outro 2 ali para o outro subnível S, mais 6, então um total de 10, mais 3, mais 6, mais 2, mais um outro total de 10, então já são 20, e por último lá para o 3D6, uma quantidade de elétrons igual a 6, somando aí com 20, daria 26, que é exatamente a quantidade de elétrons aí que o ferro possui. Tá legal? Então aí é necessário você exercitar com relação a isso, com a própria distribuição eletrônica, pegar aí exemplos de átomos da própria tabela e fazer a distribuição, que aí você consegue pegar a manha dessa distribuição eletrônica, que não é complicada, só às vezes é meio confusa com relação ao diagrama, né? Às vezes a gente acaba se confundindo aí onde a gente tem que colocar os elétrons, mas ela é relativamente simples ao ponto de montá-la, né? É a forma da representação que às vezes acaba complicando um pouquinho, tá certo? Bom, o que é importante nós lembrarmos também é relacionado à distribuição eletrônica de átomos carregados, que nós vimos aí na segunda aula, que são os cátions e os ânions, né? Em específico para esse átomo de ferro, seria aí um cátion, né? Então esse cátion, né, de um átomo de ferro tem uma carga aí positiva 2+. O que significa essa carga positiva 2+? Relembrando aí também da segunda aula. Essa carga positiva 2+ representa que esse átomo perdeu 2 elétrons. Então se ele perdeu 2 elétrons, a quantidade de elétrons que ele tem agora não é mais igual a um número atômico, que seria igual a 26, né? Então para um átomo neutro de ferro aí, você teria uma quantidade de elétrons igual a 26. Mas como está se tratando aí de um cátion que perdeu 2 elétrons, o número de elétrons dele vai ser diferente. Se era 26 anteriormente, perdeu 2 elétrons, é igual agora a 24. Então, se você está com um pouco de dificuldade em relação a isso, olhando aí para o cátion, verificou, caramba, não lembra aí como que a gente faz isso, né? O que significa esse 2+, por que ele está falando aí que a quantidade de elétrons é igual a 24 agora, dá uma olhada lá na segunda aula que foi trabalhado especificamente esse assunto. Então, dá uma olhada lá e depois retorna aqui para essa nossa terceira aula, que não tem problema, tá certo? Então, para esse átomo de ferro, nós faríamos uma distribuição eletrônica de 24 elétrons. Mas isso daria uma confusão na própria distribuição, pois a distribuição eletrônica ela não segue uma ordem certinha de camadas, né? Então, o que é necessário a gente fazer para essas espécies positivas aí? É necessário que nós temos que fazer, na verdade, a distribuição eletrônica deste átomo de ferro como se ele tivesse aí a quantidade de elétrons igual a 26, quer dizer, como se essa carga aí 2+ não existisse. Então, se eu tomar aí o átomo como neutro, tomar um átomo de ferro como neutro, a carga dele aí seria igual, a quantidade de elétrons dele aí seria igual a 26. É só lembrando que esse átomo de ferro com carga 2+, na realidade, tem uma quantidade de elétrons igual a 24, justamente porque ele perdeu esses 2 elétrons. Mas para a distribuição eletrônica de qualquer cátion, quer dizer, qualquer espécie de carga positiva, a gente vai seguir esse padrãozinho aí. Eu vou tomar ele como se ele fosse neutro. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele como se ele fosse neutro, vai ser igual ao anterior, né, que nós acabamos de ver. Vai ser aí do 1s2 até o
a terceira camada lá e o subnível D6, tá legal? Essa distribuição eletrônica que nós acabamos de ver no exemplo anterior. Mas, se você observar com relação até essa própria distribuição eletrônica, nós temos aí a camada e o subnível 4s2, certo? Bom, por uma ordem de camadas, até pelo início aqui dessa própria aula, nós verificamos que a quarta camada vem depois, obviamente, da terceira camada. Então, essa distribuição eletrônica aí, você vai se perguntar, bom, essa distribuição eletrônica está errada, né? Sendo que uma camada mais interna uma camada mais externa está na parte de dentro e uma camada mais interna está na parte de fora? Não, essa parte da distribuição eletrônica ela está extremamente correta, porque a distribuição eletrônica, na verdade, ela distribui com ordem de energia e não por ordem de camada. Então é por isso que às vezes gera uma confusão aí com relação até a própria distribuição eletrônica de cátions e ânions. Então a distribuição eletrônica aí do ferro me diz que o 3d6, né, essa parte da divisão daí da distribuição eletrônica é mais energético do que o 4s2, basicamente isso. Mas, como nós temos aí um átomo de ferro e esses elétrons são retirados justamente da última camada, então nós precisamos aí ordenar essa distribuição eletrônica. Então, eu só vou colocar esse subnível aí 4s2 para fora, né, e colocar esse 3d6 para dentro, junto com os outros três que estão na parte aí da distribuição eletrônica, né? Nós verificamos aí que tem o 1s2, então é a primeira camada, aí o 2s2, 2p6 é a segunda camada, aí nós teremos o 3s2, o 3p6 e o 3d6 como terceira camada, e por último o 4s2 como a quarta camada. Então, reordenando aí a distribuição eletrônica, nós teremos agora essa seguinte ordem aí: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 e 4s2. Né? Agora está na ordem justamente de camadas, né? Agora sim, com essa distribuição eletrônica ordenada, é que eu vou retirar esses dois elétrons aí que foram perdidos pelo próprio átomo de ferro. Lembrando aí que a carga 2+, me diz que eu perdi 2 elétrons. Então, olhando para essa distribuição eletrônica agora do átomo como se ele fosse neutro, eu tiro 2 elétrons. Quando eu faço esse procedimento, eu tiro esses 2 elétrons lá do nível mais externo, da camada mais externa, que é o 4s2. Então, quando eu tiro esses elétrons, ela deixa de existir, já que eu não vou ter mais elétrons lá para colocar nessa própria camada e nesse próprio subnível. Então, a distribuição eletrônica de um átomo de ferro aí carregado com carga 2+, seria igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6. Tá legal? Então é um processo um pouquinho mais complicado e trabalhoso do que a própria distribuição eletrônica, mas é necessário aí você prestar muito atenção, porque em vestibulares aí principalmente eles pedem a distribuição eletrônica de átomos carregados, né? E que já não dá um pouco mais de trabalho, obviamente, né? Eles vão pegar justamente a parte mais simples, que até seria até a própria distribuição eletrônica. Então é bom a gente aí ter um cuidado, um certo cuidado com relação à distribuição eletrônica de cátions. Tá legal? Bom, mas existe também a distribuição eletrônica dos ânions, quer dizer o quê? A distribuição eletrônica de espécies que são carregadas aí negativamente, como é esse caso aí do átomo de oxigênio. Então, como que nós fazemos aí para distribuir esses elétrons na eletrosfera deste átomo de oxigênio, agora que tem 2 elétrons a mais do que ele tinha quando ele estava neutro? Então, quando ele estava neutro, ele tinha aí uma quantidade de 8 elétrons, né? Porque é igual ao número atômico dele lá na parte de baixo. Mas, como ele ganhou 2 elétrons, nós temos aí uma quantidade de elétrons agora igual a 10. Então, esse átomo de oxigênio, por ter ganho aí 2 elétrons, ele tem 10 elétrons aí no total. Bom, para os ânions, a parte legal aí é que ele segue justamente a distribuição eletrônica como nós havíamos visto no início. Então não tem nada desse problema, como nós vimos agora anteriormente também, relacionados aos cátions, que eu preciso fazer a distribuição eletrônica como se ele fosse neutro, para depois tirar os elétrons. Não. Nesse caso aqui, na distribuição eletrônica dos ânions, só é necessário você verificar a quantidade de elétrons que ele tem. Então, no caso, para esse átomo de oxigênio, ele tinha aí 8 quando ele era neutro, ganhou 2, então ele ficou com 10. Então, com esses 10 elétrons, você faz a distribuição eletrônica do oxigênio. Quando você faz a distribuição eletrônica do oxigênio aí, que tem 10 elétrons, você vai ficar com 1s2, 2s2, 2p6. Então,
Então, só 2 elétrons a mais. Se você dá uma olhada aí no começo da aula, que nós temos a distribuição eletrônica para o oxigênio que não tinha carga, ele ficava da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p4. Mas como ele ganhou 2 elétrons a mais agora, né, ele tem 2 elétrons a mais, em vez de ser 2p4 final, vai ficar 2p6, justamente por causa desses 2 elétrons a mais. Tá legal? Então a distribuição eletrônica aí do oxigênio carregado com carga 2-, carregado negativamente, seria 1s2, 2s2, 2p6. Tá certo? Bom, então pessoal, esse foi o nosso fechamento, né, dessas nossas 3 aulas relacionadas ao átomo. Vamos aí para a próxima aula abrir um novo tema, né? Então espero aí que vocês tenham gostado dessas 3 aulas, tenham aprendido com relação à estrutura do átomo, distribuição eletrônica, entre outras informações, e aguardo vocês até as nossas próximas aulas, tá certo? Então, até mais e um abraço a todos.